Olá, meu irmão, minha irmã. Nós temos a oportunidade hoje de abrir a palavra de Deus e estudar um pouco a palavra de Deus relacionada ao momento que nós temos vivido, mais especificamente. Eu chamei esse estudo de Confiando em Deus em Momentos Difíceis. E o que eu quero fazer com você nesse momento é olhar para a palavra de Deus e ver quais lições Deus nos ensina por meio da sua palavra a respeito de como nós podemos confiar nele em meio aos momentos de dificuldade. E para isso eu quero começar pedindo que você ore comigo. Eu gosto sempre de orar o Salmo 119, versículo 18, pedindo que Deus abra os nossos olhos para que nós vejamos a maravilha da lei dele. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Então ore comigo. Deus, eu quero pedir ao Senhor por esse tempo, que o Senhor nos cubra de entendimento, que Teu Espírito haja no nosso coração para que nós compreendamos a Tua palavra e possamos aplicá-la nas nossas vidas, Deus. Eu peço por cada uma das pessoas que assiste esse vídeo, que elas sejam abençoadas, sejam orientadas pelo Senhor, e toda glória e toda honra seja dada a Ti. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quero pedir a você que abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos no capítulo 4. Nós vamos olhar para uma passagem que é relativamente extensa, embora a gente vá fazer isso em pouco tempo, mas é uma passagem extensa e ela vai relatar 4 aspectos acerca da soberania de Deus nesse mundo. É interessante a gente parar para pensar que a gente vive um momento de dificuldade por causa dessa pandemia, isso que tem acontecido no mundo, e por vezes a gente vê pessoas ao nosso redor sem Cristo, pessoas que não têm esperança. E o que eu quero fazer com você nesse tempo que nós temos é voltar os seus olhos para a palavra de Deus e ver o quanto nós podemos confiar em Deus, mesmo nos momentos difíceis como esse que nós vivemos agora. Então eu queria pedir para você abrir lá em Marcos capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 35, e eu quero falar para você sobre 4 soberanias de Deus. Esses textos que nós vamos olhar, os capítulos 4 e 5 de Marcos, eles vão falar que Deus é soberano sobre o visível, Deus é soberano sobre o invisível, Deus é soberano sobre a vida e Deus é soberano sobre a morte. Então, rapidamente, nós vamos olhar para esse texto e tirar algumas conclusões práticas para a nossa vida com relação à soberania de Deus. Olhe comigo o versículo 35 do capítulo 4 de Marcos. Diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que é que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Para a gente entender exatamente o que está acontecendo aqui, nós precisamos entender o contexto do Evangelho de Marcos. Até aqui, no Evangelho de Marcos, o evangelista tem relatado passagens em que Jesus ensina as pessoas. Então Jesus chama os seus discípulos, começa a ensinar os seus discípulos, e aí a gente tem uma grande seção do Evangelho de Marcos, que começa agora no capítulo 4 e vai até o capítulo 8, em que Marcos vai relatar uma série de milagres, que tem por objetivo transformar a fé dos seus discípulos, aqueles que estão mais próximos de Jesus, e revelar a identidade de Jesus como Filho de Deus para os seus discípulos. Então essa série de milagres que acontecem, relatados até o final do capítulo 8 de Marcos, e é justamente no começo do Evangelho, tem o alvo de produzir nos seus discípulos um conhecimento real e verdadeiro de quem Jesus é. E isso é muito interessante porque nós temos a mesma oportunidade nesse momento. Nós podemos olhar para o Evangelho de Marcos e nós podemos nos maravilhar com quem Jesus é e o que ele é capaz de fazer. E o texto vai dizer que naquele dia Jesus vira, versículo 35, e para os seus discípulos diz: Vamos para o outro lado. Guarde essa informação porque ela é importante.
Versículo 36, deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Então provavelmente era o mesmo barco em que Jesus estava ensinando, se você olhar a primeira parte do capítulo 4 de Marcos. E o texto diz que outros barcos também o acompanhavam. A gente nem sempre pensa nisso, mas o fato é que Jesus não era o único barco. O barco de Jesus tinha outras pessoas acompanhando Jesus também. Não sabemos se a certo ponto esses barcos desistiram de acompanhar Jesus, até porque o texto diz que Jesus dormiu. Quem sabe alguns barcos acompanhando viram Jesus dormindo e falaram: ah não, Jesus está dormindo, vamos embora, vamos voltar. Mas é possível que outros barcos tenham testemunhado isso que aconteceu. Mas é importante no versículo 35 você ver que Jesus dá uma ordem para eles e diz: vamos para o outro lado. Por que é isso importante? Olha o versículo 37. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que esse foi se enchendo de água. Muitas vezes há pessoas que entendem que se eu obedecer a Deus eu estou livre de problemas. Essa não é a realidade, esse texto mostra isso para a gente. Os discípulos estavam fazendo justamente o que Cristo havia ordenado a eles que fizessem, mesmo assim eles estavam passando por dificuldades. Um segundo aspecto que é interessante nesse versículo 37, se você for olhar, é que o fato de Jesus estar com eles não impediu que eles passassem por dificuldades. Muitas vezes o que é propagado e que as pessoas têm uma compreensão errada de que o fato de eu ser uma pessoa transformada por Jesus e ser uma pessoa salva, isso me livra de problemas. Essa não é a realidade e a Bíblia nunca ensinou isso. Pelo contrário, a Bíblia fala que Deus vai usar soberanamente as dificuldades, as provações, os problemas para moldar o nosso caráter e para nos transformar à imagem de Cristo. 2 textos para você olhar sobre isso depois é Tiago capítulo 1 e Romanos capítulo 5. São textos que falam que Deus usa as provações para moldar o nosso caráter. Então aqui nós temos duas situações específicas. Primeiro, eles estavam passando por uma provação, por uma dificuldade imensa, mesmo em meio à obediência. E em segundo lugar, mesmo junto com Jesus. E esse é um aspecto maravilhoso porque nós, cristãos, podemos olhar para a questão de que eu posso passar por uma dificuldade porque Cristo está comigo. Ele não precisa me livrar da dificuldade, mas Ele está comigo na dificuldade e isso é uma coisa que deve trazer alento para o meu coração, deve trazer tranquilidade e deve me fazer descansar. E o texto continua: Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça no travesseiro. Certamente Jesus estava exausto por milagres e milagres e ensinos. Se você olhar o capítulo 4 de Marcos, você vai ver que a agenda de Jesus era extremamente cheia e Jesus estava exausto. E é um dos textos que mostra a humanidade de Jesus. Apesar dele ser Deus, ele também era homem e sentia coisas que o homem sente. Jesus estava dormindo. E aí, Jesus, no maior sono profundo, os discípulos acordam ele desesperados. Jesus, Jesus! O texto diz: mestre, não te importa que morramos? Esse é outro aspecto que nós precisamos parar às vezes para pensar. Deus é um Deus soberano que cuida da nossa vida. Ele sabe cada detalhe da nossa vida. E por vezes, quando nós estamos no sofrimento, a nossa reação ela é muito semelhante à reação dos discípulos. Deus não se importa comigo. Essa não é verdade, isso nunca foi verdade. A Bíblia fala claramente que nem um passarinho ele vai cair do céu sem que Deus permita. E Deus fala que Ele cuida da nossa vida e sabe cada uma das nossas necessidades. Essa reação dos discípulos, antes que nós critiquemos, é uma reação que muitas vezes nós temos por falta de confiança em Deus. Deus sabe qual é a realidade da nossa vida, Deus sabe o que Ele quer produzir por meio de uma dificuldade, e Deus sabe por que Ele permite essa dificuldade na nossa vida. E aí o texto do versículo 39 diz que Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. É interessante que os estudiosos vão dizer que essa expressão usada para Jesus conversar com os elementos naturais, o vento e a tempestade, é uma expressão que os pais usavam quando eles queriam que as crianças parassem de falar. Então, basicamente, é Jesus dizendo para o mar e para a tempestade assim, ó. E o texto bíblico diz que tudo se acalmou. Sabe que uma coisa que me impressiona nisso? Quando eu olho e vejo Jesus conversando com a natureza e ordenando a natureza, isso me lembra de Gênesis capítulo 1.
quando por meio da voz de Jesus, por meio do seu poder absoluto, ele cria a partir do nada a natureza. Jesus é literalmente o único, por ele ser Deus, capaz de dar ordens na natureza e a natureza obedecer. O Antigo Testamento só tem realmente Jesus, Deus, né? Ordenando a natureza e a natureza obedecendo. E aqui nós temos novamente um relato de Deus falando com a natureza e a natureza obedecendo literalmente a ele. É interessante que os discípulos eles têm a autorização de Jesus, recebem o poder de Jesus, por exemplo, para ressuscitar pessoas. Paulo fez isso, Pedro fez isso. Mas nenhum dos discípulos tem qualquer autorização ou recebe poder de Deus para controlar a natureza. Somente o Criador tem essa prerrogativa ao longo de toda a história. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. E o texto diz assim: depois que ele falou, o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos: por que vocês estão apavorados? Por que vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé? Perceba que no próximo versículo vai dizer assim: eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, a exposição ao caráter maravilhoso e poderoso de Jesus Cristo só pode gerar no seu coração e no meu coração admiração por ele. Mas o fato é que, enquanto nós não voltarmos os nossos olhos para a palavra de Deus, nós pouco vamos admirar de Jesus. E o que aconteceu é que esse texto termina, essa parte em que Jesus é soberano sobre o reino visível, sobre aquilo que é visível, termina com uma pergunta. E aí a gente vai para a segunda parte, que é a soberania de Jesus Cristo sobre as coisas invisíveis. E o texto vai dizer no capítulo 5, eles atravessaram o mar, ou seja, foram para o outro lado e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo correntes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. É interessante que essa segunda parte, quando a gente vê Jesus soberano sobre aquilo que é invisível, a gente vê um relato, na verdade o começo desse capítulo 5 relata uma pessoa à margem da sociedade, uma pessoa que era desprezada, uma pessoa que vivia isolada por conta dos problemas que ela tinha. E esses problemas eram recorrentes, e isso vai acontecer para que Jesus mostre para os seus discípulos qual é o poder que ele tem. Jesus claramente tem uma agenda aqui de colocar no coração dos discípulos a verdade a respeito dele mesmo. E o texto vai dizer no versículo 6, e é interessante, versículos 6 e 7, assim: quando ele viu Jesus de longe, ou seja, esse homem endemoniado, correu e prostrou-se diante dele. Ele veio na direção de Jesus e se prostrou diante de Jesus. Tenha em mente que os discípulos estão observando cada uma dessas coisas. E olha que interessante, versículo 7, e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? É interessante que no final do capítulo 4, no versículo 41, a gente termina com uma pergunta: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E agora na soberania de Deus vem uma pessoa que nem judeu era, e essa pessoa chega e diz quem é esse. Ele fala: Jesus, Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo. Aliás, essa expressão Deus Altíssimo era uma expressão que os gentios usavam para fazer referência ao Deus de Israel. E ele diz assim: rogo-te por Deus que não me atormentes. E aí Jesus diz no versículo 8: saia deste homem, espírito imundo. E aí Jesus pergunta qual é o nome desse espírito. E a resposta é bastante interessante. A resposta dele é legião. E legião era uma palavra usada para descrever a maior unidade do exército romano. Nós temos que lembrar aqui que Marcos foi escrito para os romanos. Então esses eram termos que eles entenderiam muito bem. E esse destacamento romano, chamado de legião, tinha entre 3.000 e 6.000 homens. Ou seja, esse homem estava possuído de inúmeros demônios. Eu não sei se literalmente eram 3.000 ou 6.000, mas a expressão, no meu entendimento, é para dizer que haviam muitos demônios dentro dele. E Jesus claramente diz: sai.
e os demônios obedecem. Mas há uma coisa interessante, eu não posso deixar de prestar atenção nesse detalhe com você aqui. O versículo diz assim, versículo 10, e implorava Jesus, os demônios, né, com insistência que não os mandassem sair daquela região. Ou seja, os demônios estavam pedindo a Jesus para que Jesus não os deixasse sair daquela região. E no versículo 12, os demônios imploram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ou seja, os demônios estão pedindo autorização para Jesus para que eles possam ir para os porcos. E nós conhecemos o restante da história, e é interessante pensar aqui que os demônios só saíram daquele homem assim que eles tiveram autorização de Jesus para isso. Então, claramente, ficou muito evidente para os discípulos que Jesus tinha autoridade, inclusive, sobre aquilo que era invisível, sobre aquilo que eles não controlavam. E o resultado é muito triste nessa passagem, porque o povo, quando vê esse homem, que antes era um homem marginalizado, homem em sã consciência fazendo aquilo que era correto, eles pedem que Jesus saia, ao invés de abraçar Jesus. Há mais duas histórias aqui, eu quero rapidamente falar sobre elas. E trata de Jesus sendo soberano sobre a vida e sobre a morte. Nós temos ali no versículo 21, quando Jesus volta, chega um homem chamado Jairo, versículo 22, e Jairo era um dos líderes da sinagoga de Cafarnaum. Muito provavelmente uma sinagoga que Jesus mesmo frequentava, ou seja, Jairo era um homem que conhecia Jesus. E a filha de Jairo estava extremamente enferma, doente. E esse homem humilde confessa sua necessidade diante de Jesus. E a resposta de Jesus é maravilhosa, ela é muito querida. O versículo 24 diz, Jesus foi com ele, ou seja, Jesus ia para a casa desse homem para curar a filha dele. E aí o versículo continua, o versículo 24 diz que uma grande multidão o seguia e o comprimia. E no versículo 25 a descrição de uma mulher que tinha um fluxo de sangue contínuo. O texto vai dizer que fazia 12 anos que ela tinha esse problema, e o fluxo de sangue era uma coisa que impedia a sua comunhão com as pessoas, por causa da lei de Moisés, ela deixava muito claro isso, você não podia ter contato com as pessoas. E nós temos essa mulher que certamente ouviu relatos de que Jesus havia curado outras pessoas, e essa mulher, no seu coração, ela se dispõe a encostar em Jesus, a chegar perto de Jesus. E é interessante que ela consegue fazer isso, embora ela tenha gasto todo o seu dinheiro praticamente com médicos. E o versículo diz assim, 27, quando ela ouviu falar de Jesus, ela chegou por trás de Jesus, no meio da multidão, e tocou no seu manto. É interessante você parar para pensar que no entendimento judaico, se eu for impuro, eu tocar em uma outra pessoa, eu estou tornando essa outra pessoa impura. E quando você olha e vê o que acontece, no versículo 28 diz assim, ela pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Versículo 29, imediatamente cessou a hemorragia dela e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Ou seja, ela percebeu imediatamente que ela estava livre. E que ela tinha tocado uma outra pessoa, então a possibilidade dessa pessoa estar impura, ela era muito real, embora ela tivesse tocado no Filho de Deus. E o versículo vai dizer que Jesus, ele procura ao seu redor para ver quem tinha tocado. E essa mulher, ela olha para Jesus, versículo 33. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Ela disse que ela tinha ido atrás de Jesus porque ela cria que Jesus era capaz de curá-la. E ela tocou em Jesus e ela confessou que ela fez isso porque ela cria. Tanto que Jesus vai dizer no versículo 34, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Sabe o que é interessante para mim nessa passagem? É que a gente vê claramente Jesus como alguém interrompível. O versículo vai dizer, 24, que Jesus estava a caminho da casa de Jairo para curar a filha dele. Mas veio uma coisa no seu caminho e Jesus se dispôs a parar e dar atenção para isso, para essa situação específica da mulher com hemorragia, e ele a curou. E aí, enquanto Jesus estava falando, versículo 35, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, a quem Jesus estava, para onde Jesus estava indo, dirigente da sinagoga, dizendo, sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. E é interessante no versículo 36 que Jesus diz assim, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia.
Jesus havia acabado de dizer para aquela mulher, e Jairo acabava de testemunhar que a fé daquela mulher havia curado a ela. Jesus praticamente diz assim: repita o que essa mulher fez e a sua filha será curada. Então a gente viu aqui Jesus na primeira parte sendo soberano sobre as coisas visíveis, depois sendo soberano sobre as coisas invisíveis. Agora a gente viu Jesus sendo soberano sobre a vida, curando essa mulher com hemorragia. E finalmente nós vamos ver no final aqui do texto Jesus curando a filha de Jairo. Versículo 37 diz assim: e não deixou ninguém segui-lo, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Pessoas eram contratadas para lamentar quando havia um falecimento, uma morte naquela época. Então, as pessoas riram de Jesus, porque Jesus falou que ela estava apenas dormindo. Mas olha o versículo 41. Jesus foi aonde estava a criança. O versículo 41 vai dizer assim: tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi. Essa palavra, essa expressão, entre outras coisas, ela pode significar que Jesus é a expressão usada para chamar uma criança de cordeirinha. É bonito você pensar nisso, né? Jesus diz, cordeirinha, levante-se, né? Então você vê aquele pastor estendendo a sua mão para resgatar aquela cordeirinha. E aí o texto diz, versículo 42, repare o começo: imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos. Ele deu ordem expressa para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela coisas para comer. É interessante que Jesus ele é tão poderoso que ele é capaz de restaurar a ordem rapidamente. Ele tem controle sobre todas as coisas. E o que nós vimos hoje, rapidamente aqui, é que Jesus controla tudo o que acontece na sua vida e na minha vida. Aquilo que eu vejo e aquilo que eu sou incapaz de ver, por exemplo, como um vírus. Ele tem a minha vida na sua mão e a minha morte também está no controle dele. E se ele quiser usar isso, ele vai usar isso para a glória dele. É interessante que Deus pode nos livrar do problema, Deus pode nos livrar no problema, Deus pode nos livrar da morte, ou Deus pode usar a nossa morte para glorificar o seu nome. Ele é totalmente soberano sobre o que acontece na sua vida e na minha vida. E o que eu quero dizer para você, o que eu tentei rapidamente explicar por esse texto, é que você e eu podemos conhecer e confiar em Deus cada vez mais. Como? Deixando de lado os noticiários e olhando mais para a palavra de Deus e aprendendo quem Ele é e quanto eu posso confiar nele. E essa é a minha orientação final para você. Invista mais tempo estudando a palavra de Deus, conhecendo a Deus. Procure diariamente estudar a palavra de Deus. E se eu puder dar um outro conselho, estude os evangelhos. Veja como Jesus agiu, como Jesus falou, o seu poder, as suas conversas, o que ele fez. Isso certamente vai encorajar o seu coração e vai dar mais ainda confiança para você depositar sobre ele em momentos de tanta dificuldade como os momentos que nós vivemos. Eu quero louvar a Deus e agradecer a Deus pela palavra dele. Eu vou fazer isso numa oração final. Eu agradeço muito a sua atenção e espero que Deus tenha falado ao seu coração. Deus, muito obrigado porque a gente pôde rapidamente olhar para a tua palavra e sermos por ela desafiados e também encorajados. Pelo fato de que o Senhor controla todas as coisas e absolutamente nada foge do teu controle, Deus. Ajuda cada um de nós passando por essa situação difícil em que o nosso mundo vive hoje. Que a nossa confiança esteja constantemente no Senhor, que ela seja alimentada por uma leitura diária na palavra do Senhor. Mas também, Deus, que nós não percamos as oportunidades para falar às pessoas que estão ao nosso redor. Do amor, da soberania e do controle que Deus tem sobre todas as coisas. Nós pedimos e agradecemos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê uma semana repleta de conhecimento dele e de confiança nele.